dia! Hoje a minha pergunta é: quem é você? Quais são as tuas atitudes? Você é aquele que anima a pessoa quando ela está precisando de força? Ou você é aquele tipo de pessoa que desanima ou que entra na mesma onda que a pessoa está? Que ao invés de arrancar ela daquele buraco que ela se encontra, ao invés de estender a mão e puxá-la para fora daquela situação, você acaba entrando junto com ela, ou afundando ela, ou dando as costas para ela, ou qual é a sua atitude? Então eu quero te encorajar hoje a você ter uma atitude de reanimar a pessoa, de acender no coração dela algo de bom, fazer ela acreditar e ter esperança no amanhã. Não vamos ser aqueles portadores das más notícias, mas aqueles que vão ter na boca boas novas, boas notícias para dar. Para isso eu quero deixar uma passagem para você, falou? Está em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 16. O Senhor, Deus, conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou e não se envergonhou das minhas cadeias. Olha que coisa tremenda. Aqui está um cara com nome surreal, né? Onesíforo. Mas não importa, sabe? Aqui está falando o seguinte: que Deus conceda misericórdia, o Senhor conceda misericórdia à casa de João, de Maria, de José, do Carlos, de Antônio, porque muitas vezes ele me reanimou quando eu estava em cadeias, quando eu estava oprimido, quando eu estava prisioneiro de situações, quando eu estava encarcerado, quando eu estava algemado em emoções, em sentimentos, em pensamentos, ou fisicamente mesmo, como Paulo aqui está falando. Sabe, o que eu quero dizer para você, olha que coisa tremenda, quando nós somos reanimadores diante de situações catastróficas, difíceis, onde as pessoas estão precisando de ajuda, de socorro, precisando de uma palavra, de um abraço, de um sorriso. E você, ao invés de tentar estender a mão, você é insensível, você está insensível à necessidade do outro. Então não seja uma pessoa insensível diante de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento. Se você hoje está passando por uma situação surreal, maravilhosa, se você hoje, sabe, seus problemas quase todos já foram resolvidos, Deus tem dado graça para você, tem te dado saúde, tem te dado sabedoria, tem te dado força, tem te dado direção. Você sente que onde você coloca as mãos, as coisas acontecem, a vitória, as portas se abrem. Ajude aquele que está precisando de um consolo, de uma palavra, de um empurrão para continuar caminhando, para acreditar no melhor, para confiar em dias melhores. Ainda que você diga, porque, claro, se você vive envenenado pelas coisas que passam na televisão, pelas más notícias que os jornais dizem, ou que o nosso abençoado governo faz, com certeza talvez você não tenha esperança no dia de amanhã e nem faça isso em prol dos outros. Mas eu quero te estimular agora a você ser cheio de boas novas. Sabe, é quando você abrir a boca, vai jorrar luz da sua boca. Se eu tivesse olhos espirituais, eu viria fogo saindo da sua boca, consumindo a escuridão, as trevas. Palavras de ânimo, palavras que estimulam, que impulsionam a gente a não ficar prostrado, parado, desanimado diante da perseguição, do problema, da dificuldade, da dor, da doença. Não é, sabe? Você tem que ser aquele que, diante do problema, você vai se alegrar,
Porque você vai dizer, eu sou uma resolvedora de problemas. Eu sou alguém que tem uma resposta, que tem uma saída, que tem uma solução. Eu vou ser uma daquelas que vai reanimar quem está entristecido, quem está abatido. Eu vou fazer isso, porque isso agrada a Deus. Isso, sabe, isso produz força, vigor, energia para aquelas pessoas que precisam disso. E eu quero te deixar outra palavra, que fala assim: uma pessoa é tanto mais madura, não quanto mais julga a dor do outro, o que o outro está passando, mas quanto mais julga a si mesmo. Cara, se você tem esse hábito de ficar julgando, apontando o dedo na direção dos outros, para com isso. Julgue a si mesmo, julgue a sua atitude errada, os teus pensamentos errados, aquilo que você está falando que é errado, sabe? Aquilo que você está fazendo que é errado. Julgue isso. Não quanto mais você critica o comportamento dos que te rodeiam, mas quanto mais você se coloca no lugar das pessoas. Então, você se torna uma pessoa madura quando você começa a se criticar. Critique você mesmo. Julgue você mesmo. Sabe? E se coloque no lugar dos outros para você ser chamado de uma pessoa madura. Quem se contamina com o vírus da autossuficiência reduz a própria produção da intelectualidade. Sabe? Você se acha o todo-poderoso, o gostosão da parada. Segura a tua onda, cara. Porque isso reduz a tua inteligência. Quem se embriaga com orgulho está condenado à infantilidade emocional e à pobreza intelectual. Você quer ser pobre? Continue sendo autossuficiente, se achando o bam da parada. O tal, o orgulhoso, sabe? Além de fazer a vida uma fonte de ansiedade, você se transformará numa pessoa ansiosa. O orgulho gera muitos filhos, entre os quais a dificuldade do reconhecer os seus próprios erros e a necessidade compulsiva de estar sempre por cima, sempre certo, sempre autossuficiente, cara. Para com isso. Aquele que recicla o seu orgulho e se liberta do jugo de estar sempre certo, transita pela vida com mais tranquilidade, ok? Você tem direito a errar, você erra, todos nós erramos, mas não fique mirando só as coisas dos outros, veja os seus erros, os seus fracassos, beleza? Engessa sua intelectualidade, sua inteligência com as amarras da autossuficiência e da independência exageradas. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de apoiar uns aos outros, de acreditar uns nos outros. Nós precisamos ajudar as pessoas a serem mais limpas, mais puras, mais verdadeiras, mais amorosas, mais misericordiosas. Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo para contribuir para isso? Então eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Deus te abençoe. Faça um dia com excelência. Seja misericordioso, seja humilde. Reconheça os seus erros. Reconheça que você é orgulhoso. Que muitas vezes você sempre quer estar certo, sempre quer estar com a razão. Mas reconheça isso e se conserte. Que Deus te abençoe. Faça um dia maravilhoso. Dia de vitória para você e em prol de ajudar o próximo. Falou? Tchau, tchau.